Instrução Normativa número 128. Paramos no artigo 9. O cadastro dos segurados especiais no CNIS será mantido e atualizado de acordo com os termos definidos no artigo 19-D do Decreto 3048, de 6 de maio de 99. Parágrafo 1. O INSS utilizará as informações constantes do cadastro de que trata o caput para fins de comprovação do exercício da atividade e da condição de segurado especial e do respectivo grupo familiar. Parágrafo 2. As informações obtidas e acolhidas pelo INSS diretamente de banco de dados disponibilizados por órgãos e entidades públicas serão utilizadas para validar ou invalidar informação para o cadastramento do segurado especial, bem como, quando for o caso, para deixar de reconhecer essa condição. Seção 4. Da validade dos dados do CNIS. Artigo 10. A partir de 31 de dezembro de 2008, data da publicação do Decreto 6722, os dados constantes do CNIS relativos a atividades, vínculos, remunerações e contribuições valem a qualquer tempo como prova de filiação à Previdência Social, tempo de contribuição e salários de contribuição. Artigo 11. O INSS poderá solicitar ao filiado a apresentação de documentos comprobatórios quando não constarem do CNIS informações relativas a dados cadastrais da pessoa física, atividade, vínculos, remunerações e contribuições ou quando houver dúvida sobre a regularidade ou a procedência dessas informações motivada por divergência, extemporaneidade ou insuficiência de dados, inclusive referentes ao empregador, ao filiado, à natureza da atividade ou ao vínculo. Parágrafo único. Somente serão solicitados ao filiado documentos expedidos por órgãos públicos ou certidões quando não for possível a sua obtenção diretamente do órgão ou da entidade responsável pela base de dados oficial. Artigo 12. O filiado poderá solicitar a qualquer momento a inclusão, alteração, ratificação ou exclusão das informações divergentes, extemporâneas ou insuficientes do CNIS com a apresentação de documentos comprobatórios, conforme critérios estabelecidos em ato normativo próprio do INSS, observadas as formas de filiação, independentemente de requerimento de benefício. Artigo 13. Ato normativo próprio do INSS poderá estabelecer outras documentações comprobatórias para prova do tempo de serviço ou contribuição, além daqueles elencados nesta instrução normativa, observado o disposto no artigo 19b do RPS. Artigo 14. Os critérios para análise dos documentos comprobatórios de exercício de atividade, remunerações e contribuições, observadas as peculiaridades de cada tipo de filiado, serão definidos por ato normativo próprio estabelecido pelo INSS. Artigo 15. As anotações em carteira profissional, CP, e ou carteira de trabalho e previdência social, CTPS, e-mail físico, relativas a férias, alterações de salários e outras que demonstrem a sequência do exercício da atividade, podem suprir possível falha de registro de admissão ou dispensa. Artigo 16. As informações constantes na CP ou CTPS somente serão desconsideradas mediante despacho fundamentado que demonstre a sua inconsistência, cabendo nesta hipótese o encaminhamento para apuração de irregularidades conforme disciplinado em ato normativo próprio. Artigo 17. As informações constantes do CNIS sujeitas à comprovação serão identificadas e destacadas por meio de indicadores de pendências. Artigo 18. Informações inseridas extemporaneamente do CNIS, independentemente de serem inéditas ou retificadas de dados anteriormente informados, somente serão aceitas se corroboradas por documentos que comprovem a sua regularidade. Artigo 19. A extemporaneidade da inserção de dados no CNIS deverá respeitar as definições sobre a procedência e origem das informações
considerando o disposto no artigo 19 do RPS, alterado pelo Decreto 10.410, de 30 de junho de 2020. Artigo 20. O INSS poderá definir critérios para apuração das informações constantes da Guia de Recolhimento do FGTS e de Informações à Previdência Social, o GFIP, ou de instrumento que venha a substituí-la na forma do parágrafo 3 do artigo 2 do Decreto 8373 de 2014 e do artigo 16 na Lei 13.874 de 20 de setembro de 2019, que ainda não tiverem sido processadas, bem como para a aceitação de informações relativas a situações cuja regularidade dependem de atendimento de critério estabelecido em lei. Artigo 21. Mediante o disposto no artigo 29-A da Lei 8213 de 91, nos artigos 19, 19-A e 19-B do RPS e na manifestação de consultoria jurídica do Ministério da Previdência Social, MPS, por meio do parecer Conjur/MPS número 57, de 5 de fevereiro de 2009, serão consideradas quitadas em tempo hábil as contribuições previdenciárias devidas pelos contribuintes individuais, contribuintes em dobro, facultativos, equiparados e autônomos, empresários e empregados domésticos, relativas ao período compreendido entre abril de 73 e fevereiro de 94, quitadas até essa data, dispensando-se a exigência da respectiva comprovação por parte do contribuinte quando estejam no CNIS ou microficha. Artigo 22. Na hipótese em que a documentação apresentada for insuficiente para formar convicção ao que se pretende comprovar, o INSS poderá realizar, conforme o caso, todas as ações necessárias à conclusão do requerimento, ou seja, emitir carta de exigência, tomar depoimentos, emitir pesquisa externa ou processar justificação administrativa, JA, observado o disposto nos artigos 567 e 573. Artigo 23. Realizadas todas as ações necessárias à conclusão do requerimento, o INSS deverá, na prolação da decisão, observar o disposto no artigo 574 quanto à motivação da decisão administrativa. Artigo 24. Se após a análise da documentação for verificado que esta é contemporânea, não apresenta indícios de irregularidade e forma a convicção dos fatos a comprovar e da sua regularidade, o INSS efetuará o acerto dos dados no CNIS, emitindo-se a comunicação ao segurado, informando a inclusão, alteração, ratificação ou exclusão do período ou remuneração pleiteada. Artigo 25. Fica o INSS obrigado a disponibilizar ao segurado o extrato do CNIS por meio dos canais de atendimento previstos na Carta de Serviços ao Usuário. Seção 5. Das informações incorporadas ao CNIS. Artigo 26. O INSS terá acesso aos dados necessários para a análise, a concessão, a revisão e a manutenção de benefícios por ele administrados, constantes de bases, sistemas ou quaisquer tipos de repositórios, conforme preconiza o Decreto 10.047, de 9 de outubro de 2019, cabendo aos órgãos e entidades da Administração Pública Federal assegurar que as informações constantes de suas bases de dados estejam corretas e atualizadas na forma do parágrafo 4 do artigo 3 deste decreto. Parágrafo único. O INSS não é responsável pelas inconsistências existentes nas bases de dados mantidas por outros órgãos e entidades. Artigo 27. O INSS, para o exercício de suas competências, terá acesso às informações do segurado relativas aos períodos com deficiência leve, moderada e grave, fixadas em decorrência de avaliação médica e funcional para fins de reconhecimento e manutenção de direitos aos benefícios mantidos pelo RGPS. Artigo 28. Constarão no CNIS as informações dos segurados e beneficiários dos regimes próprios de previdência social para verificação das situações previstas no RPS e nessa instrução normativa que impactam no reconhecimento e manutenção de direitos aos benefícios mantidos pelo RGPS. Seção 6. Da atualização do CNIS. Artigo 29.
Aplicam-se as orientações desta seção e do artigo 557 aos documentos em meio físico apresentados ao INSS para fins de atualização do CNIS em conformidade com este capítulo, relacionadas à comprovação da atividade dos filiados. Parágrafo único. O disposto no caput também se aplica aos documentos em meio eletrônico apresentados ao INSS para fins de atualização do CNIS, relativos a períodos anteriores ao E-Social. Artigo 30. Na impossibilidade de apresentação dos originais ou de cópias autenticadas em cartório ou administrativamente, os documentos em meio físico que se fizerem necessários à atualização do CNIS, observado o contido no artigo 19b do RPS, bem como o artigo 557, poderão ser apresentados ao INSS. Inciso 1. Em cópia simples, entregue em meio papel, dispensada a autenticação administrativa para a atualização a que se destinam, salvo na existência de dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade, integridade e contemporaneidade, observado o parágrafo 2 do artigo 557, ou inciso 2, digitalizados pelo segurado a partir dos documentos originais, na forma e padrão definidos pelo INSS, que terão efeito legal de cópia simples, observado na linha B do inciso 2 do caput do artigo 558 e no artigo 559, dispensada a autenticação administrativa para a atualização a que se destinam, salvo na existência de dúvida fundamentada quanto à sua autenticidade, integridade e contemporaneidade. Parágrafo único. Quando se tratar de documentos em meio físico que originalmente seja constituído de partes indissociáveis, a contemporaneidade somente poderá ser analisada se a cópia contiver as partes essenciais que garantam a verificação da ordem cronológica dos registros e anotações, bem como a data de emissão, conforme parágrafo 1 do artigo 557. Artigo 31. Aplicam-se as orientações dispostas no artigo 560 aos documentos produzidos em meio eletrônico e apresentados ao INSS para fins de atualização do CNIS. Parágrafo 1. Embora o documento eletrônico assinado por meio de certificado digital proveniente da infraestrutura de chaves públicas brasileiras, ICP Brasil, tenha garantia de autenticidade e integridade com ou sem o carimbo do tempo, este se faz necessário para a verificação da sua contemporaneidade e, por consequência, para a comprovação de vínculo, atividade, remuneração ou contribuição. Parágrafo 2. O documento eletrônico que tenha sido assinado por certificação no padrão ICP Brasil, sem carimbo do tempo ou por certificação não disponibilizada pela ICP Brasil, deve ser complementado por outra prova material contemporânea, prevista nessa instrução normativa, para fins de comprovação de vínculo, atividade, remuneração ou contribuição. Parágrafo 3. Para fins de comprovação de vínculo, atividade, remuneração e contribuição, o documento impresso ou gerado em formato de arquivo a partir de um conteúdo digital de documento eletrônico não poderá ser utilizado como elemento de prova perante o INSS, por não ser possível atestar a sua autenticidade, integridade e contemporaneidade, exceto na situação disposta no parágrafo 4. Parágrafo 4. Nas situações em que for apresentado documento impresso ou arquivo proveniente de conteúdo em meio digital, os dados nele contidos somente poderão ser utilizados como elemento de prova perante o INSS se o documento ou o arquivo permitir a verificação da autenticidade e do conteúdo mediante informação do endereço eletrônico e do código ou chave de autenticação, o que não afasta a necessidade de avaliação da contemporaneidade, conforme o caso.